Ocovita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritoras.huila@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Podem ouvir-nos na Rádio Huila, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, a Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Chegou a nossa hora, chegou o nosso momento, e ainda bem que a amada ouvinte, o amado ouvinte, se preocuparem em sintonizar esta rádio a esta hora e neste momento, pois que vai, com a devida licença, porque nós somos educados, a invasão do nosso programa e vosso programa, Ocovita Literatura, a esta hora. Mas antes temos um apontamento que faz falta pronunciar para fazermos um mimetismo com aquilo que são as funções e também um pouco da visão do local onde nos encontramos e de quem é o patrocinador deste programa Ocovita Literatura, e não só, da própria Academia de Autores na Huila. O nosso apontamento é sobre as reservas faunísticas. Ora, uma reserva faunística, diz a literatura científica, que é sinônimo de uma área protegida destinada à conservação da fauna e flora local, cujo objetivo é de preservar a biodiversidade e garantir a sobrevivência de espécies ameaçadas de extinção. É de lembrar que, para além das reservas faunísticas, existem serviços ou áreas similares, como os parques e as áreas de proteção ambiental. Porém, as reservas faunísticas apresentam características próprias que as diferem das outras áreas. Pois bem, a Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa está também empenhada na defesa da biodiversidade. Por isso, possui uma vasta área de defesa, proteção e carinho pela fauna e flora. Quer ver de perto? Venha cá e será muito bem recebido ou recebida. A mesma fábrica que patrocina a Academia de Autores na Huila e a sua executiva, a ASA Huila,
que lhe proporciona, como sempre, amada ouvinte ou amado ouvinte, este programa Alcovita Literatura, nesta sintonia e nesta hora, com a assistência técnica da dupla de mestres com Caetano Borges e Muquerenga Cardoso. Esta voz é de Chia KPMK. Hoje temos como oferta especial nada mais, nada menos que uma pessoa amiga, jornalista, filha da terra, mas que ainda não sabemos como a vamos tratar. E ela própria vai escolher as sugestões que nós vamos apresentar. Vamos chamá-la de Doutora Lídia, vamos chamá-la de Senhora Lídia, vamos chamá-la de Dona Lídia, vamos chamá-la de Jornalista Lídia, vamos chamá-la de quê? Como quer que seja tratada. Lídia. Simplesmente Lídia. De princípio é que o nome é bonito. Lídia. Faz lembrar uma flor muito bonita, Lídia, e também bem cheirosa. E que cada jardineiro quer ter no seu jardim, Lídia. Então, acho que está muito bem, muito bem-vinda, Lídia. Os nossos ouvintes. Muito obrigada, Chia, e aos ouvintes também, do Alcovita. Alcovita Literatura, tá bom. E, Lídia, para situarmos um pouco melhor os nossos ouvintes, já que já sabem quem é a convidada especial, é Lídia, vai dizer-nos um pouco mais onde nasceu, de quem nasceu, onde cresceu, onde estudou, as maravilhas que teve. Pois que este é um programa Alcovita Literatura e a rubrica chama-se Memórias. Então vamos lá recordar algumas coisas e peripécias também, e também maravilhas, porque já passou no campo pessoal, no campo profissional, enfim, da sua vida, para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouco mais, em vez de terem só um conhecimento da voz no rádio, também vão conhecer um pouco mais em pormenor. Bom, eu sou Lídia Marta Vindola, tenho 41 anos de idade, nasci aos 3 de janeiro de 1983, mas o meu bilhete diz que eu sou de 3 de dezembro. Mas eu deixei ficar e comemoro no dia 3 de janeiro. Sou de janeiro. Bem. Não queria trabalho em ter que ratificar documentos. Pois. E então, eu sou filha de Adriano Vindola, de feliz memória, e Isabel Dongua Vindola, e também de feliz memória, há 1 ano e alguns meses. Eu sou a primeira filha, tenho 4 irmãos, sou a única menina, sou mãe, sou esposa, tenho 3 filhos. Enfim, eu nasci no Lubango, né, província da Huila. Nasci em casa, no bairro Helder Neto. A parteira foi a tia. Com uma tia Isabel. Tia Isabel. Chará da minha mãe, por acaso, não é? Tive uma infância feliz. Eu digo feliz porque, na minha ótica, felicidade não é ter mundos e fundos, não é? Ou fundos e mundos, uma vida abastada, mas é ter um lar, realmente. Tive um pai que ensinou-me a amar, uma mãe que também, pais cuidadosos, que fizeram de tudo para nos formar, todo o sacrifício possível em tempos difíceis para poderem dar educação, darem-nos formação. E tenho memórias muito boas do bairro Helder Neto, aí bem junto a Margon, né, ao Campo Quadrado. Como é que se chamava antes de ter o nome de Helder Neto? Helder Neto surgiu por causa do fraccionismo, não é? Porque Helder Neto faleceu no fraccionismo, pois foi assassinado em 27 Eu sei de maio. Que o bairro é Minhota, na verdade. Minhota. Todos chamam por Minhota. Okay. Só que alguns, ao referenciarem aquela área mais para o Helder Neto, não é? Tratam desta forma. Mas anteriormente e mesmo agora nós dissemos que somos da Minhota, mais do Helder Neto, junto a Margon. Então foi aí que eu me descobri jornalista. Na verdade eu queria ser cantora. Eu queria ser cantora. Okay. Eu gosto de cantar e hoje eu vejo que os meus filhos têm essa veia para a música, não é? E enquanto eu brincava de cantar, e eu gostava de cantar assim, na base dos clássicos da música nacional. Pois é, Umbi-Umbi. E esses clássicos da nossa música, eu colocava uma letra no fundo. Canta um pouquinho do Umbi. Por exemplo, agora já.
A letra que eu usava no Umbi não me lembro muito bem, mas eu lembro-me agora de uma Sacodila, Ginigibe. Eu usava esse fundo e eu cantava: quando eu estou tão sozinha, sem ninguém para brincar, vou para o meu jardim e fico do lado das flores. Era assim que eu criei essa letra. Juntos são os bons. Então, Pois é. E ao lado de que é bom, as flores são boas. Então, e ao lado das flores, que Pois bom. é, e eu cantava e gostava de brincar, imitar programas com a criançada no bairro. Eu fiz os meus estudos primários no Colégio Francinete, Ok, né? Colégio Francinete. Escola 11 na altura. Escola 11. Depois fui para Mandume, a atual Universidade de Mandume de Mofaio. Tive o privilégio de fazer aí a 5ª e a 6ª classe. Depois fui à Missão Católica. Fiz a 7ª, a 8ª e a 9ª. Não, a 7ª e a 8ª. E fiz a 9ª, a 10ª, penso na altura o INE. Funcionava na Paula Francinete, né? Não, na altura que eu fui já era aqui no Lucrécia. Lucrécia. Ok. E começava-se pela 9ª classe, se eu não estou em erro. Não é? Ensino médio começava na 9ª classe, então eu fiz a 9ª, a 10ª, o ensino médio, e depois fui para o ISED. Eu fiz linguística português, na altura língua portuguesa, no ensino médio, e depois fiz linguística português no ISED. E depois fiz um mestrado em ensino da língua portuguesa. Enfim, eu gosto de voltar para a minha infância porque foi aí que o meu pai descobriu-me como jornalista, com as devidas aspas, sentiu os meus passos nessa altura, porque eu, para além de cantar, gostar de cantar, eu pertencia ao grupo de crianças, pré-jovens e até jovens aí da Missão Católica. E eu cantava, também fazia leituras na igreja. Ok. Mas no bairro eu brincava de carrosséis. Eu gostava de ver carrossel e eu brincava aos carrosséis. Eu era apresentadora e o meu pai viu que eu tinha alguma veia, alguma coisa, algum bichinho da comunicação e conversou com um profissional da rádio. Não sei qual é a situação dele atual, se continua, se já está reformado, mas era o Roque. E consegui um espaço para mim no espaço infantil. Mas veja, então gostava de cantar, gostava de fazer de rádio, gostava de música, coisa. Por que a sua vertente escolar tendeu para a língua portuguesa em vez de comunicação social? Pois é, muito bem. Naquela altura, Chia, nós não tínhamos os cursos de comunicação como temos atualmente. Okay. Pois é. Então, lembra-me, na altura eu ingressei no ISED em 2003 e por causa, e mesmo no INE já, quando eu fui fazer o ensino médio, estávamos à procura de algum curso que estivesse um bocadinho ligado à comunicação. Língua portuguesa é a nossa língua oficial, a língua veicular, não é? E de qualquer maneira dá um impulso muito grande à comunicação, não é? Ao próprio jornalismo. Então, optei pela língua portuguesa. Podia ir ao e-mail naquela altura e fazer outros cursos, mas eu acabei fazendo mesmo o ISED e nesta vertente, para dar esse suporte. Depois de terminar o ensino superior, tive a intenção de fazer no UPRA, na altura, uma licenciatura, não, depois da licenciatura, de fazer um mestrado em comunicação, mas os mestrados nunca abriam em comunicação, porque estavam à espera dos finalistas de comunicação para abrirem uma turma de mestrados. E depois, porque eu terminei a minha licenciatura em 2010, e em 2018 o ISED abriu os mestrados. Eu não queria fazer desenvolvimento curricular, esperei esse tempo todo, enquanto ia fazendo um compasso de espera com o UPRA para fazer comunicação. Infelizmente, nunca tive essa oportunidade. Fui beneficiando de formações, de workshops, formações in job, não é? Para dar assim um alavanque na área da comunicação, mas nunca beneficiei de uma formação como tal. Então fui obrigada com as devidas aspas, juntei o útil ao agradável e fiz
Linguística português, não é? Um cheirinho só do curso de Linguística Português. Os professores mais marcantes. Eu não podia deixar de falar da Agnelo Carrasco. Eu já tinha este nome aqui. Agnelo Carrasco, eu penso que de hoje, alguns anos atrás, ou pelo menos de 5 anos atrás, não se pode falar de linguística portuguesa ou de língua portuguesa sem Agnelo Carrasco, pois. Lembra-me de, no exame de acesso, ter feito com ele o exame de acesso oral. Mas olha, saí-me bem, tive 14 e foi muito bom. Foi uma experiência boa. Até hoje muita gente tem assim um certo receio do Dr. Agnelo, mas eu sempre tive boas relações porque eu gosto da exigência dele. Exato. Eu penso que quando nós trabalhamos com pessoas exigentes, nos tornamos muito bons, não é? Porque quando estamos com pessoas que não exigem e que não... Era uma pessoa que exigia muito de nós e tem o seu lado também humano muito penso que poucos conhecem, só aqueles que convivem com ele, mas tem um lado humano muito grande e foi meu tutor, meu e do André no trabalho de fim do curso, a licenciatura, e era bom porque algumas vezes nós relaxávamos, mas ele ligava para nós e dizia, olha, sábado vamos nos encontrar e vamos trabalhar. E eu até hoje, eu também dou aulas e até hoje eu tento fazer isso com os meus estudantes. Eu tento puxar pelos estudantes, acho que não há mal nenhum nisso. Quando nós sentimos que o nosso estudante não está a dar os passos que deve dar, devemos mesmo não relaxar e dizer não está interessado, puxar pelo estudante. Outra professora é a professora Solange, que por sinal foi minha tutora no mestrado. Ela é o espelho também de professora que eu me tornei, uma professora muito, muito afável e exigente também, mas que não deixa o estudante à deriva. Enquanto ela ia ensinando, ia passando os ensinos para nós, ela ia dizendo, ela tinha uma técnica que eu gostava muito e ajudou-nos bastante, era, gente, pergunta de prova. E nós anotávamos e depois fazíamos um estudo profundo sobre aquilo e quase tudo que ela dizia, pergunta de prova, algumas vinham e nós arrebatávamos valores muito altos, porque ela não gostava de quem decorasse, não é? Mas que falasse pela sua compreensão, mas não reproduzisse o que ela disse, não é? E era muito bom. O professor Licínio, não é? O doutor Licínio também marcou-me. E outros mais que agora a memória não me traz assim de repente, não é? Mas foi uma boa fase. Estão no coração. Pois, estão no coração. Então também na atitude que você tem enquanto professora junto dos seus estudantes. Isto é muito bom a gente levar sempre um pouquinho daquela carga que recebemos dos nossos melhores professores. Porque normalmente os nossos melhores professores, para além de saberem, são também muito exigentes. E esta junção entre o saber e a exigência vão formar naquele que quer, porque nem sempre os alunos querem. Há aqueles alunos que estão habituados ao despacho, pertencem ao ângulo despacho. Quando aparece um professor que despacha, eles ficam muito felizes, porque eles não querem se chatear com nada, nem com ninguém, muito menos com a matéria. Então, preferem levar a matéria a bruto, sem um tratamento dela. Vamos aproveitar as nossas antenas para abraçar e saudar muito calorosamente esses professores. Olha, lembrando agora do professor Lisender também. O professor Solange, o professor Agnelo Carrasco e todos os outros da antiga secção de Linguística Portuguesa, professor Licínio. Um abraço a estes professores e esperamos que continuem sempre nesta senda de puxar os aprendizes para a aprendizagem. Isto é muito bom. Ok, vamos voltar, vamos tirar outra vírgula para falar da vida profissional. Então, descobriu que gostava de cantar e transformava até letras de alguém para as suas próprias letras, para satisfazer os seus próprios interesses, isso é muito bom. Mas também focou aí o seu pai, parece que ele descobriu isto e então endireitou a caminhada para a rádio. Esta é uma memória que eu carrego do meu pai, porque ele sempre foi um pai que olhou para aquilo que são os talentos, as tendências dos filhos. Eu acho que todo pai deve olhar para isso. Não exigir que o filho seja aquilo que o pai quer,
aquilo, porque muitos pais, infelizmente, incorrem neste erro. Querem que os filhos sejam aquilo que eles não puderam ser. O meu pai olhava para cada um de nós e via a habilidade de cada um e colocava nesse lugar. Por exemplo, tenho um irmão que era futebolista, ele gostava de futebol, colocou num clube, um irmão que estava muito ligado à eletrônica, colocou a fazer esses cursos, e a mim colocou-me na rádio. E eu, na verdade, no início já houve momentos que achei que não ia conseguir, porque eu estava a vir do bairro da Minhota, lá no Campo Quadrado, onde nós tínhamos várias famílias de várias origens, tínhamos um português muito influenciado pelas línguas, e não só, um pouco popular, um pouco para o nível popular, com alguns vícios de linguagem. E quando eu fui para a rádio, próprios da terra, pois, e quando eu fui para a rádio, e olha que eu entrei para a rádio numa época em que nós tínhamos profissionais de referência, Aurora Guerreiro, mas Joaquim Gonçalves. Não esquece o que ia dizer. Como é que o seu pai fez para que você entrasse para a rádio? Como é que era naquele tempo? Ia falar com o senhor diretor? Sim, ele foi... Ou fazia uma carta? Como é que foi? Na altura, eu por acaso já não me lembro muito bem se ele era amigo ou não, mas ele foi ter com o senhor Roque, que era chefe de produção na altura, e pediu que eu fizesse parte. Não foi preciso escrever, foi e conversou com o senhor, e o senhor permitiu, não é, que eu fizesse parte do grupo de infantil na altura, e não haviam muitos. Acho que na altura já estava a Gisela Silva, se calhar ela estava a apresentar sozinha, que eu me lembro, ela apresentava sozinha, e então falou com o Roque, e o Roque permitiu que eu fizesse parte. Comecei Quantos a fazer anos um tinha estágio, nessa 13 anos. 13 anos? 13 anos. 13 anos. E eu comecei... Eu sempre fui uma menina de muitas atividades. Eu estava na igreja, no grupo de pré-jovens, não é? Eu gostava de fazer cursos de culinária. Eu fiz cursos de culinária, fiz cursos de costura. Estava sempre a fazer. Os meus pais sempre foram aqueles que ocupavam-nos muito. E outro quesito, e que eu não queria deixar passar, é que enquanto pré-jovem, e na altura éramos dirigidos e conduzidos pelo Serafim Afonso. Serafim Afonso era responsável do grupo, daí surgiu os Candimbas de Santa Cecília, mas eu nunca fiz teatro, tentaram me colocar algumas vezes. O meu senso de humor é mais... Eu não conseguia representar. Se tivesse que fazer alguma cena muito engraçada, eu nem conseguia sequer expressar a cena, porque eu já começava a rir. Okay. E então no teatro eu não fiquei. Pois, mas eu estava mais para a música, fazia interpretações, playbacks. Eu gostava de imitar Celine Dion naquela altura. Eu cantava em inglês, Gloria Estefan, eu gostava de cantar espanhol, inglês. Estrela no bairro. E então, inglês. Pois é, e não cheguei a fazer teatro como tal, mas depois eu conciliava a rádio e outras atividades, e estava na rádio. Não era fácil, mas foi um aprendizado muito bom. Eu acho que, eu digo sempre, principalmente aos pequenos que estão na rádio agora, eu digo sempre, e aqueles que começam mesmo já na fase adulta a fazer a exercitar em alguma área da rádio, algum estágio em alguma área, principalmente reportagem, locução. Eu digo sempre que quando nós começamos no espaço infantil, nós ganhamos maior habilidade. Então, por quê? Porque você começa a torcer, como se diz na gíria, o pepino desde cedo. E as crianças que começam no espaço infantil, quando são lançadas depois do espaço infantil para outros espaços, elas começam a ter muito mais desenvoltura, elas estão mais familiarizadas com o microfone, e isso é bom. Então, eu comecei aí, com o Roque, fiz um estágio com José Roberto, o tiozito, que é o pai da Gisela Silva, da Rádio Mais, com o Rui de Souza,
porque os sonorizadores é quem davam os estágios, acompanhavam as leituras, tanto é que os sonorizadores devem ter noções de locução e faziam correções. Lembro-me de um dia estar a entrar, e era aquela época, era analógica, não era essa época digital, era analógico, e nós fazíamos um programa gravado como se estivéssemos a fazer em direto. O tempo era o mesmo, e até se calhar um pouco mais. Se estivéssemos a gravar um programa de 1 hora, ficávamos 1 hora, e hoje nós fazemos 15 minutos para tirar o som e depois a montagem, mas anteriormente rolava, tudo tinha que rolar. E lembro-me de, na altura, entrar para o estúdio, para o estágio, e estar a dizer as abelhas. Eu estava a ler o texto das abelhas, e eu, o abelheiro, e o tiozito do outro lado, abelheiro, abelheiro, e eu, meu Deus! E então, o problema da abertura, das fechamento de vogais. vogais, e eu disse que estava a vir de uma era em que tínhamos, assim, muita influência na nossa língua, né, no nosso português, que a rádio não deixava passar. Português lá de minhota. Pois é. Eu ainda me lembro de estar a conversar com a Tatiana Reis, que agora está na TV Zimbo, se não estou em erro. Ela fez a 5ª classe comigo e a 6ª na Mandume, e algumas vezes eu chegava a ela e, com uma brincadeira, inventava alguma situação que a deixava triste, e ela ficava triste. Depois eu dizia, é mentira, Mbá. E depois de muitos anos na rádio, ela apareceu pelo Lubango, não é? E disse, Lídia Vindula, é mentira, Mbá. E eu, é mentira, Mbá. Que isso? Depois lembrei, que era uma expressão usual é. no tempo em que eram meninas. Então, enfim, foi uma época boa de adaptação, 13 anos, sem experiência nenhuma, só com aquela... Lembra-me também, eu falava sobre o grupo em que pertenci, de Santa Cecília, na missão católica, o Serafim Afonso, que nós chamávamos de Mano Serafim, ou Catsera. Ele, em época de férias, pegava um grupo de adolescentes, do grupo mesmo, e mandava para determinadas empresas para fazer um estágio, para aproveitar as férias. E fomos uma vez à televisão, e eu trabalhei na televisão, nessa época, nesse pequeno estágio. Onde é que funcionava a televisão nessa altura? No mesmo local, no mesmo local, na altura, penso que foi em 96, eu já estava na rádio, 96. E eu fui para lá, acho que devia ter 13, 14, 15 anos por aí. Enquanto fazíamos, eu fui logo para as VTRs, e a Tânia, uma irmã nossa lá, que por acaso tornou-se afilhada dos meus pais, foi para a área de produção, de realização e apresentação. Mas ela, como não tinha noções de apresentação, de locução, depois trocou, tivemos que trocar. Puseram-me nesta área e ela foi para as VTRs. E num desses estágios, por acaso o estágio naquela altura das férias era com a Gisela Borges, ela pediu-me que fizesse uma composição. Eu acompanhava os programas dela de televisão, era por isso que muitas vezes no bairro eu experimentava fazer programas, enfim, e ela pediu-me que fizesse uma composição sobre a escola, e eu ouvia as reportagens dela sobre a escola, e uma coisa que me tinha marcado muito era, a escola é a nossa segunda casa. Então, quando ela pede que eu fizesse a composição, eu comecei a escrever, a escola é a nossa segunda casa. Eu escrevi a composição porque eu já tinha noções, e tinha essa veia para escrever e para falar. E quando ela leu, ela pensou que eu tinha copiado, eu nem sei se a Gisela se lembra, mas ela disse, não, mas tu acho que copiaste de alguma coisa, de algum lugar aqui. Eu disse que não. E como é que tu escreveste? Tu escreveste quase como eu escrevi isso. E eu disse, não, eu acompanhava os programas, na altura o Giroflé, o Espaço Infantil, e ela, e ficou aí justificado. Então, ainda bem, não é cabuleira. Pois é, e as crianças têm essa tendência para imitar, que é muito, muito forte. Eu ficava encantada em ouvir o Espaço Infantil e ver, não é, na televisão. E a Gisela, eu cheguei a gravar vinhetas, há muitas vinhetas da rádio do Espaço Infantil, trocamos algumas, mas algumas foram gravadas, foram escritas pela Gisela Borges,
E gravamos com alguns filhos dela, a Cleide, que na altura depois estava a fazer, depois de uns anos começou a fazer parte do espaço infantil, acho que o Clésio, o filho dela, e gravamos. Eu tenho uma vinheta da altura que eu ainda tinha 13 anos, e sempre que eu ouço, penso, e sempre que eu ouço eu digo, olha, era eu quando tinha 13 anos. Que maravilha. Pois é. Muito bem. Olha, isto é extremamente importante, há aqui algumas chamadas de atenção que nós precisamos de repetir, que os pais descubram os talentos dos seus filhos e encaminhem-os para esses talentos. Pois é. Em vez de estarem a dizer, tu tens que ser médico, tu tens que ser serralheiro. Pois não. É descobrir o talento, a inclinação, o dom de cada criança e então orientar para a efetivação deste dom, que isto é muito importante, faz muito bem para as pessoas. E aliás, também, tem-se dito que quando trabalhamos naquilo que gostamos, nunca trabalhamos, né? Porque é algo que fazemos com muito prazer. Sim, toda a naturalidade e os lucros são maiores. E outra chamada de atenção aqui é sobre a imitação. Realmente a vida faz-se de imitações, mas devemos ter o cuidado de imitarmos somente aquilo que é bom. E o que é bom não é aquilo que é bom para mim, mas o que é bom também e sobretudo para os outros, para o coletivo. Então nós nos tornamos como agentes de feitura do bem para o coletivo. Isto é muito importante, que as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens mesmo atuais tenham isto em conta. Vamos imitar sim, mas vamos imitar aquilo que faz bem ao coletivo, aquilo que faz a sociedade progredir e eliminar as falhas, os erros, etc. É muito, muito bom. E isso aprendemos com a Lídia Vindula, na sua história, que teve uma meninice muito, muito, muito dinâmica, fazendo isto e aquilo, até parecia um teclado. E eu E hoje só continua a sequência. Por isso é bom acostumarmos os nossos filhos a não ficarem na zona de conforto, não é? Poderem mexer em várias coisas, porque isso vai com certeza catapultá-los para... Hoje, Chia, se eu não fosse jornalista, se não fosse professora, eu posso ser pasteleira, eu faço bolos, faço salgados, eu posso ser formadora, enfim, há muita coisa que faço bolos, faço de tudo um pouco. Mas nós vemos que há pessoas que, se não forem aquilo, já não fazem mais nada, já não sabem mais em que praia nadar. E nós temos que desenvolver tudo aquilo que nós temos como potencial, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Que Deus deu talentos a todos. Alguns outros 5, outros 2, 3, mas todos têm talentos e devemos desenvolvê-los. E olha, você desenvolveu tantos seus talentos que acabou de fazer um anúncio. Está a chegar aí a época de festas e vai receber telefonemas a pedir. Você faz bolo, quer um bolo assim para o Natal, quer um bolo assim para a passagem de ano. Você vai conseguir satisfazer os pedidos? Olha, na verdade eu tenho um grupo de clientes específicos que eu não deixo para trás. Já tem grupo de clientes? Já tenho, e sempre que eles solicitam eu faço de tudo para não decepcioná-los, não é? No sentido de não estou disponível, não dá. Então eu faço para os meus clientes. Às vezes abro alguma exceção porque eu tenho que conciliar com o ser mãe, o ser profissional de rádio. E a rádio tem uma particularidade, nós trabalhamos todos os dias. Não há natais, não há feriados, não há ano novos, não há fim de semana. Então eu tenho que conciliar tudo isso. Mas há clientes que eu não deixo ficar. Eu comecei a desenvolver os meus dotes nos salgados na rádio mesmo. Eu ia para a rádio com uma marmita, levava salgados e vendia aos colegas. Vendia salgados aos colegas? Vendia. Cheguei a vender salgados. Já esteve na Zunga de Salgados? Já estive na Zunga de Salgados. Muitos não sabem, mas foi numa altura em que meu esposo, que trabalha por conta própria, tinha ficado um ano, tinha perdido quase tudo dos seus negócios, ficou um ano sem fazer nada. Infelizmente, a lutar por oportunidades de créditos e não conseguia. E eu comecei a levar salgados para a rádio. E depois saí da rádio, levava para autopeças, levava para o edifício B, para a identificação, levava também salgados para a administração municipal. Antes de ir para a cabine, eu levava a minha marmita, vendia alguns salgados
Depois ia para a rádio, para o estúdio, fazia o meu programa, despachava o que tinha que despachar, voltava para casa, organizava o que era necessário, fazia salgados, congelava. Dia seguinte acordava cedo, antes da rádio, muito cedo, 6 da manhã, 5, fritava os salgados, enfim. Uma vida tortuosa, mas bonita, porque você fazia aquilo que queria fazer e gostava de fazer. E porque também gostava que os seus clientes se sentissem bem com você. Isto é muito bom. Vamos fazer, eu vou pedir para desligarem um pouquinho, só para as nossas ouvintes. Porque você disse uma coisa muito importante. Uma época em que o seu esposo estava com graves problemas de aceitação para empregos, para os seus negócios, para créditos. E você pensou, eu sei fazer salgados, eu vou zungar salgados. Então, o nosso pedido é, senhoras esposas, sigam mais um exemplo, imitem este exemplo da Lídia Vindula. Não estejam a cochichar com a amiga, com a colega, com a vizinha, porque o marido não sei o quê, o marido não trabalha, o marido não sei o quê. Não, ajuda o seu marido. Ele hoje caiu, mas amanhã vai levantar. Mas se você ajudar, ele não vai levantar amanhã, é logo à tarde. Ele vai levantar. Então sigam esse exemplo, porque isto é a vida a dois, esta vida de casais, é preciso que o casal seja mesmo casal. E para ser casal precisa de ser um a mão direita, outro a mão esquerda. Então ambas vão fazer o trabalho para todo lado. E olha, Chia, muitos, eu nem dizia isso a ninguém. Parecia que eu fazia por gostar. Tanto é que algumas pessoas mesmo na rádio às vezes diziam, se pedissem o meu telefone, eu dizia, estou sem saldo, não tenho saldo. Como não? Até vende salgados, o marido até é empresário, nunca tem nada. Mas até nem tem necessidades disso. E eu dizia, no fundo, eles não sabem o que eu estou a passar. Porque eu acho que não é necessário. E eu aprendi isso com a minha mãe. Que nós devemos estar aí, como acabou de dizer, um para o outro, dar esse suporte e não estar aí a denegrir a imagem do esposo por não ter no momento, por estar a passar um momento difícil. E foi um momento muito bom, porque crescemos sempre e aprendemos que... Porque a minha mãe sempre disse-me, até para ter 50 kwanzas precisas fazer alguma coisa. Exatamente. Para ganhar 50 kwanzas precisas fazer alguma coisa. Tu nunca vais ganhar 50 kwanzas do nada, a menos que roubes ou mates ou enganes. Então este não é o foco. E eu fazia e era bom. Depois de alguns anos, eu passei a chefe da realização de programas na rádio e já não tinha muito tempo, estava a dar aulas no ISP, porque eu passei pelo ISP, independente, não é? Dava aulas de língua portuguesa e também literatura infanto-juvenil, literatura portuguesa. E eu fiquei muito apertada e já não conseguia. Algumas pessoas, e os salgados? E os salgados? Mudaste de vida, né? E sim, tudo mais. Tudo muda. Enfim, temos que... Sim. Mas sempre que posso ainda faço, continuo a fazer. Agora, tive um incentivo muito grande da minha filha mais nova. Na altura, penso que ela devia ter 5, 6 anos e ela dizia, mamãe, deixa a rádio. Abre uma pastelaria, porque tu nunca tens tempo. Abre uma pastelaria, deixa a rádio. Eu dizia, não é tão fácil, né? Deixar o que se gosta também. Mas já começo a pensar de uma forma muito mais desafiante, né? Nesta área de empreender. Porque talentos é o que não falta. E hoje eu descobri, por exemplo, que uma das minhas paixões é confeitar bolos. Porque por detrás de um bolo há sempre uma história. Um aniversário, uma história marcante, um aniversário. Eu fiz uma formação com uma professora que eu achei muito especial, por sugestão da minha filha, que agora está com 20 anos, a dona Esther. Ela diz que o bolo não deve ser feito por imitação. Eu quero o bolo igual ao do fulano. Tu fazes o bolo do teu cliente. O cliente... Ele descreve o bolo que quer, o sabor que quer, a textura que quer, a cor que quer, o desenho que quer. E por trás do bolo há uma história. Há um pedido, há um casamento, há um aniversário. Há sempre uma comemoração boa, uma boa memória. Então, quando eu navego pelos bolos, agora estou a tentar começar a mexer um pouco mais nesta área. Eu costumo dizer, acho que se eu não fosse jornalista, eu seria confeiteira. Porque eu acho maravilhoso. Sim, mas ainda há tempo para isto, ainda há tempo para isto. Saber conciliar também faz parte dos seus talentos.
já demonstrou que tem esta capacidade. E também os nossos ouvintes têm também muita capacidade, por isso é que estão sintonizados com esta rádio nesta hora para o programa Alcovita, que agora vamos fazer um pequeno intervalo só para acertarmos ali algumas coisas e logo voltamos. Do Filipe Mukenga para o Lubango, Lubango, meu amor. Lubango, aqui estou eu pra te cantar. Lubango, Lubango, aqui estou eu, meu amor, coração aberto, pensamento fervoroso, destemido e corajoso, aqui estou eu, tua luta me encanta, tua imagem que se solta, de um conjunto de encantos me apaixona. Lubango, Lubango, aqui estou eu pra te cantar. Lubango, Lubango, aqui estou eu, meu amor, coração aberto, pensamento fervoroso, destemido e corajoso, aqui estou eu, tua luta me encanta, tua imagem que se solta, de um conjunto de encantos me apaixona. Lubango, Lubango, aqui estou eu pra te cantar. Lubango, Lubango, aqui estou eu, meu amor. Amado ouvinte, amada ouvinte, amados ouvintes, estamos mais uma vez em presença do programa Alcovita Literatura. Já sabemos, estamos com a nossa convidada especial, a jornalista de 1000 ofícios, a nossa Lídia Vindula, que também faz bolos. Eu vou repetir, faz bolos e, então, e salgados. Por favor, não tenham problemas. Ter o contacto e, na hora H, ligar para que ela resolva o problema dos salgados e dos bolos lá em casa. Aniversário, casamento, festa de pedido, piquenique, lição 100. Está aqui uma grande pessoa que... E depois, uma coisa, até eu não devia dizer isto. Preço da igreja. Preço da igreja. Não é preço da igreja. Grande publicidade, hein? Não é um preço da igreja como aquele lá de irmão, este é preço de igreja. Não, aqui é preço da igreja. A portuguesa. A portuguesa. É. Ok, Lídia. Mais um pouquinho sobre a vida profissional. Rádio. E falamos rádio, sem publicidade, mas nós temos que falar os nomes. Rádio Willa, porque nós temos aqui muitas rádios, mas os seus passos direcionados para a Rádio Willa. Então, em jeito de comparação e depois alguma perspectiva. Como era a rádio na altura? Como é que vê hoje? Houve evolução? Em que sentido? Em que áreas? Não houve? Porquê? Coisas assim. O que tem a dizer? A rádio evoluiu muito, principalmente se olharmos para a questão do desenvolvimento técnico, tecnológico. Como eu disse anteriormente, quando eu fui para a rádio, era analógica, não é?
Nós trabalhávamos com bobines e levávamos quase o tempo exato para a gravação, era o tempo exato. Se o programa tivesse 1 hora, tínhamos que estar aí a deixar falar, deixar a música rolar, não se podia errar muito, tinha que se apagar aquilo que se errava, não como agora que nós continuamos, fazemos da forma correta e fazemos os cortes. Então era uma rádio também um pouco mais exigente. Levava-nos a pensar mais. Na altura nós não tínhamos internet, não tínhamos computadores, tínhamos máquinas datilógrafas e então nós tínhamos que pensar em algumas coisas, usávamos revistas. Naquela altura era normal pegar numa revista, tirar algum assunto, por exemplo, podíamos abordar saúde com aqueles livros de saúde que existiam, Saúde em Sua Casa. Então nós pegávamos, tirávamos alguma abordagem de saúde para o nosso espaço de saúde e líamos muito porque não tínhamos, líamos em revistas, escrevíamos, datilografávamos, pensávamos um pouco mais e exigiam muito de nós, nós tínhamos que ser criativos, tínhamos que pensar, podíamos pegar alguma coisa já existente, mas tínhamos que pensar e fazer um enquadramento daquilo e analisar. Hoje temos uma rádio mais... Eu passei pela fase das bobines, depois dos mini-discos, das cassetes, depois mini-discos, depois dos discos, até chegarmos às pendrives, hoje chegarmos a era mais digital. Tanto é que naquela altura os nossos registros, não é? Os sons eram chamados de registros, não é? Sim, registros de som, e hoje já são registros digitais, não é? Porque é digital e hoje estamos numa rádio, numa era mais digital, com o trabalho um tanto quanto facilitado, mas também com os seus riscos, porque se naquela altura nós precisávamos de uma mão de obra muito grande, hoje a cada tempo a mão de obra vai diminuindo, porque já há o auto-operado. Quando há auto-operado, você dispensa o operador de som e o sonorizador. O apresentador faz tudo. São dois jovens sem emprego. Pois é. Meu Deus. Estamos numa era digital. Eu gosto da era digital porque temos o trabalho facilitado, temos a internet que dá para buscar qualquer assunto na hora. É verdade que precisamos, os jornalistas na atualidade devem ter, principalmente a nova geração, deve ter o cuidado de não apenas reproduzir. É bom sim buscar essas fontes, mas fazer uma análise, retirar o essencial. Temos essas ferramentas, essa ajuda, dá um suporte, melhora o nosso trabalho, facilita o nosso trabalho. Hoje, Chia, eu vou para a rua, onde eu estiver, se eu tiver alguma reportagem, com o meu telefone, eu faço as entrevistas em casa, do meu telefone, eu escrevo os meus textos, analiso os meus registros. Quando chegar na rádio, eu despejo no computador, faço os cortes necessários e, se eu quiser, faço a instalação no meu computador do Soundforge, do Adobe Audition e faço tudo. Monto. Eu hoje acho que na rádio a única coisa que me falta aprender é colocar um som de fundo na minha reportagem. Também porque nunca tive muito interesse em fazê-lo, em aprender, porque senão faria logo. Eu vou para o estúdio, gravo a minha reportagem, limpo os meus registros, monto a minha peça assim ponto e mando para Luanda, deixo na rede para a emissão local. O trabalho é facilitado, mas é preciso que haja motivação e vontade de ultrapassar esses desafios, porque há quem não se adapta às novas tecnologias, fica limitado, não consegue mexer nisso ou naquilo, mas eu, graças a Deus, trabalho com tudo isso. Em casa não há necessidade, fui estagiada por profissionais que exigiam muito e eu sempre gostei disso, a exigência dos profissionais porque passei, ajudaram-me a ser quem eu sou hoje. Não que eu já tenha alcançado aquilo que devia, não é? Mas todos os dias é um desafio. Mas eu vejo profissionais às vezes um pouco relaxados. Há uma reportagem agendada, deixa de fazer porque não tive tempo ou porque inventa qualquer coisa para não ter feito o trabalho. E na minha altura de estagiária, se deixasses cair uma reportagem, aquilo era passível
uma sanção. sanção. Então era desagradável deixar de fazer alguma coisa que estava agendado. Então a nova geração hoje tem que aproveitar a facilidade que há hoje para ser melhor, porque nós estávamos na era analógica, mas nos esforçávamos para fazer melhor. Hoje temos tudo facilitado, não há razões para continuarmos a cometer os erros que cometemos hoje. E tanto mais que tudo é geracional. O que hoje temos não significa que teremos amanhã. Pois é. Porque amanhã já será outra geração de tecnologia, de técnica, será outra geração. Então temos que estar sempre a estudar, sempre a inovar e, quem sabe, a nova geração de tecnologia radiofônica seja de invenção de angolanos, não é? Pois é. Vamos sonhar alto. Pois é. Não queremos estar toda a hora a importar tecnologia. Precisamos de ser... E nós temos grandes talentos na área de tecnologia. Vamos aproveitar esses talentos para começarmos também a criar o que é nosso, né? Criar o que é nosso, construir o que é nosso, fabricar o que é nosso e vendermos o que é nosso. Às vezes ajudar os outros também faz bem através do dinheiro, não é? A gente vende, eles dão-nos dinheiro, a gente compra outras coisas. Tá bom. E também a chamada de atenção fica para esses profissionais que às vezes ficam um pouco desleixados a pensar que a máquina vai fazer tudo. Ok, a inteligência artificial é um boom que o Ocidente conseguiu para todo mundo, não é? Mas tudo tem seus defeitos. Mesmo a inteligência artificial também tem os seus defeitos. Então, o operador tem que estar sempre atento, a fim de, talvez não para corrigir a máquina, mas para saber gerir a máquina. Porque a máquina é mesmo máquina, nós somos humanos, somos homens. Então, temos um outro cabaz de inteligência e também de profissionalismo. E não somos cegos, somos inteligentes mesmo e somos criativos, enquanto que a máquina já tem um programa que um homem criou. Então é preciso que, como profissionais, tenhamos sempre este afã de fazer um pouco melhor. Faz bem a nós, faz bem àquele que vai receber o resultado do nosso trabalho e também ao nosso patrão. Que o patrão pode pensar. Isto é bíblico, Chia. Não é? A palavra diz que nós devemos honrar os nossos patrões no Senhor. Fazer o nosso trabalho como se estivéssemos a fazer para Deus. Porque aqueles profissionais que, quando o chefe está presente, faz tudo direito, faz tudo organizado, mostra ser, mas quando o patrão não está, o chefe não está, faz como apetece. Quebra as regras, os princípios, e não é isso que Deus quer. Outra coisa que eu gosto de fazer ainda hoje, e não falamos, é de partilhar o Evangelho de Cristo. Eu costumo dizer que eu hoje sou cristocêntrica, biblicista. Opa. E eu então estou a estudar um pouco mais da palavra, gosto de partilhar com raparigas, com mulheres, experiências e não só. Algumas vezes sou convidada para dar alguma palavra, não é? Alguns chamam de pregação, mas eu não gosto muito dos púlpitos. Eu gosto, na verdade, de falar de Jesus, do Evangelho, que traz mudança, transformação, amor, não é? Manifestar o amor através do Evangelho, ajudar, rapaz, porque nós hoje temos muitas famílias a serem destruídas, a passarem por problemas muito sérios, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Penso que quando nós conhecemos e temos paz em Cristo, nós conseguimos gerir então os conflitos, as dificuldades que nós vivemos hoje principalmente. Tá bem, Lídia, um segredo, os nossos ouvintes não vão ouvir. Quando abrir a sua igreja, chame-me para eu ser o tesoureiro. Para receber os dízimos. Eu guardo os dízimos. Na verdade, como eu disse, eu não gosto de púlpitos, né? De estar aí em púlpito. Eu gosto de partilhar a palavra de Deus, de conversar sobre Deus, de conversar sobre o Evangelho, mais na perspectiva do amor de Cristo e daquilo que Ele fez por nós. Morreu para nos libertar e para nos dar uma nova vida, uma nova esperança, para nos trazer paz. E às vezes nós estamos tristes, amargurados, só porque não conseguimos o emprego que queríamos e começamos a invejar, a matar, começamos a nos prostituir, a quebrar princípios, a achar que estamos no direito de destruir a vida de alguém porque ele está naquilo que... ele conseguiu aquilo que nós queríamos para nós. Não pensamos que podemos esperar a nossa vez, que todos têm uma vez. E então é mais nessa perspectiva, não é? Na perspectiva das pessoas, porque Evangelho é isso, é mudança de mente. Aquele que roubava, não rouba
roube mais, aquele que matava, não mate mais. É mudança de comportamento, amar o próximo, tratar o próximo como gostaríamos de ser tratados. Levar um evangelho de paz, de amor e de superação. Porque na perspectiva de descobrir dentro de cada um a capacidade que tem, porque Deus é Deus de sabedoria, Ele nos deu essa sabedoria. A Bíblia diz, aquele que quer sabedoria, peça após e Deus dará. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca tive uma formação tão proveitosa como tive no meu mestrado. Por quê? Porque eu já tinha a mente de Cristo, eu sabia que com Cristo, não é que eu vou orar para Cristo, eu me esforço, mas eu busco a sabedoria de Deus, essa força, e eu me esforço, eu vou estudar, E tive notas surpreendentes, que eu nunca tive currículos com aquelas notas tão altas enquanto fui estudante, desde que eu mudei a minha mentalidade. Se eu tenho a mente de Cristo, como diz a Bíblia, então eu posso. Não é? Eu posso ser melhor, eu posso ser excelente, porque meu Deus é excelente. E não ficar simplesmente virada no evangelho enganador. E a Bíblia também nos chama a convidar a verificarmos, a examinarmos as Sagradas Escrituras. O povo realmente se perde porque lhe falta o conhecimento. Quando você conhece a palavra de Deus, você estuda a palavra, ouve alguma coisa e vai certificar na palavra, você consegue cair menos nas redes daqueles que aproveitam o evangelho para manchar o nome. Mas o que eu gosto na Bíblia é que o próprio Jesus diz, deixai que venha o escândalo, mas ai de quem por meio do qual vier o escândalo. Principalmente se eu sou ministro da palavra, se eu me identifico como um ministro da palavra e eu uso a própria palavra para enganar, Jesus está a dizer, deixa esse escândalo acontecer, mas ai de quem? Exatamente. É mesmo a dama de mil ofícios e estamos muito felizes por a ter cá. E acho que vamos ter que ter uma segunda volta. Pois é. Acho que aguçou aqui os apetites de aprender um pouco mais das suas lições em todas as áreas, como pessoa, como cidadã, como profissional, como amante da palavra, etc. E quais são as suas recomendações finais mesmo para os nossos ouvintes, para as senhoras, para as raparigas, aqui no nosso programa? Bom, as recomendações são que todos os dias nos esforcemos para sermos pessoas melhores. Somos seres humanos e eu acho que devemos olhar para o nosso companheiro, falo na generalidade, para o nosso próximo, como gostávamos que olhassem para nós. Ninguém se maltrata a si mesmo. Então, que puxemos mais uns pelos outros, que sejamos mais empáticos, que nos coloquemos no lugar dos outros e tratemos os outros como gostaríamos de ser tratados. Que façamos o bem sem olhar a quem, principalmente numa época como esta. Se você puder ajudar alguém a catapultar, faça. É bom, se você estiver bem e o próximo também, você sai a ganhar. Porque se você estiver bem e o próximo não, você sai a perder, porque muitas vezes terá que suportar o próximo. Então, que nós tenhamos mais empatia, nos esforcemos, procuremos ser bons cidadãos que contribuem para o bem-estar e nós começamos no meio em que estamos. Para atingirmos o total, a generalidade, a nação, nós precisamos começar a fazer a diferença onde estamos. É bom fazer o bem, sem olhar a quem. Eu não vou fazer o bem ao Xia só porque o Xia é meu conhecido, não. E, aliás, a Bíblia fala sobre isso. Que graça há em fazer o bem a quem você já... A graça está em fazer o bem a quem você não conhece, não é? Então, que nos esforcemos, que estudemos, que enfrentemos os desafios que aparecem para nos superarmos, que Angola precisa realmente de pessoas com a mente de Cristo, desculpa dizer isso, uma mente virada para o amor, porque é o próprio amor que faz toda a diferença. Para aqueles que não creem em Deus, eu vou falar como o amor. O amor faz toda a diferença. E com o amor, nós vencemos. O amor sempre vence. Então, que seja onde estivermos, como profissionais, como pais, como esposas, como esposos, devemos sempre primar pelo amor, pelo bem. Não importa, às vezes
vamos fazer o bem, mas não vamos colher o mesmo bem. Podemos não colher com a pessoa a quem fizemos o bem, mas em alguma outra área, em alguma outra parte, com alguma outra pessoa, nós colheremos o bem. O bem vence, faz a diferença, então que seja isso a essência, o tópico das nossas vidas. Exato. Minha amado ouvinte, vamos fazer o bem. O bem conhece o seu dono, o bem segue o seu dono. E se eu sou o dono do bem, o bem seguir-me-á também. E, com muita pena, vamos ter que cortar. Nós não nos vamos despedir, vamos só cortar o nosso programa hoje por causa de outros compromissos, mas a breve trecho nós estaremos outra vez com esta potentosa filha do Lubango, a Lídia Vindula, para nos falar um pouco mais da sua sabedoria, da sua experiência, para que nós também possamos aprender mais um bocadinho para além daquilo que pensamos saber. Às vezes a gente pensa que sabe muito, afinal de contas não sabemos nada. Precisamos de outra pessoa para nos abrir a porta da sabedoria. Então, os nossos agradecimentos a todos vós a esta hora. Já sabemos que esteve na técnica a dupla de mestres, Caetano Borges e Muquerengue Cardoso. Estivemos com a nossa ilustre figura, a Lídia Vindula, e a voz que vos falou também, vosso amigo Chia KPMK. Até a próxima. Tchau, tchau. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Podem ouvir-nos na Rádio Huila, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: escritores.huila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Opubita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.